então iniciar a nossa atividade da noite. Vamos inicialmente nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por este momento que Ele nos proporciona, de podermos conhecer um pouco mais dos ensinamentos que Ele nos trouxe, né? Vamos agradecer por tudo que Ele tem nos proporcionado no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, enfim, todos os ensinamentos que são colocados à nossa frente, né? Vamos agradecer a Jesus, orando e meditando com Ele por alguns minutos. Vamos lá. Muito bom, né? Momento maravilhoso. Vamos também apresentar a nossa gratidão ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que nos traz o conforto, que nos traz a cura às nossas enfermidades, o apoio para que a gente possa corrigir os nossos desequilíbrios, os nossos desentendimentos, né? Que a gente possa trilhar um caminho reto e seguro. Nossa gratidão a todos eles. Que a luz divina esteve sempre junto com eles. Muito bem. Hoje a nossa lição é a número 34 do Fonte Viva. E ela tem o título de Guardemos o Cuidado. Então ela nos traz a seguinte orientação. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo, na carta para Tito, no capítulo 1, versículo 15. Emmanuel nos traz a seguinte orientação sobre este trecho desta carta de Paulo. O homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. O que está querendo nos trazer e nos dizer? Né? Que o homem tem o hábito, o costume de enxergar sempre através da sua visão interior. E ele vê, através dessa visão, aquilo que ele carrega dentro do seu peito. Né? Ele coloca aqui assim, que as cores que usa por dentro, né? Que são os sentimentos, as palavras, a paciência, o carinho, né? Então, é isso que o homem deve cultivar dentro de si para que ele possa ter essa visão maravilhosa, né? E por isso, o nosso título, Guardemos o Cuidado. Cuidado com o que faz. Cuidado com aquilo que coloca, com aquilo que leva, aquilo que diz, né? Muito bem. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Então está claro, né? Quando você visualiza situações complicadas,
você valoriza situações difíceis, né? Isto é o que vai ser vislumbrado em sombras a todo ao seu redor, a toda a sua parte, né? E ali ele fala um pouquinho também sobre a nossa vigilância, a nossa persistência, né? A nossa consciência não se contamine pelo mal, né? Então nós temos que nos cercar de boas situações, de boas colocações, né? Para que a nossa mente não se contamine pelo mal. Junto das manifestações do amor puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Vejam a forma que ele está nos expondo, a forma de raciocinar, de pensar, de olhar o outro, né? O amor mais puro. Imaginemos alucinações carnais. Só pensa nesta situação na matéria, valorizando a matéria, né? Quando que nós devemos exercer, ao contrário, valorizar a nossa vida eterna, o nosso espírito, né? E quando nós encontramos aquele companheiro com louvável apuro, está atrapalhado, está em dificuldade, né? Nós pensamos até que ele age daquela forma por vaidade. Ele quer ser, de alguma forma, valorizado, né? Então, vejam que a forma de olhar, a forma de enxergar é complicada. Ela nos traz todos esses sentimentos para dentro de nós. Eles passam a se enraizar em nós, né? Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. E aí vai enumerando as diversas situações para nós, né? Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Olha lá, a treva estende na intimidade da nossa vida. Quando nós estamos influenciados por situações adversas à nossa vontade, né? Vejam que bastante complicado o modo de pensar, o modo de agir, nós temos que ter bastante cuidado. Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Vejam que este final é bastante interessante. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara e escura de que dispõe, a visão que ele está enxergando,
a situação, né? Aquilo que ele está colocando em relação ao outro, né? Então vejam que nós estamos expostos a inúmeras situações que às vezes são adversas à nossa vontade, né? Nós estamos constantemente assediados. E quando a gente fala em assédio, né, a palavra que significa bem assim, objetivo. É a insistência, é o inconveniente e a persistência, né, de que está sempre essa situação em relação a alguém, né? Essa pessoa insistente, ela é inconveniente, ela é persistente, é sempre em relação a alguém, né? Vejam que esse tipo de colocação temos que ter bastante cuidado, né? Quando se ouve essa palavra assédio, né? Aí já se liga moral e sexual, né? Que isso é situações moral e sexual é a matéria. Então não está pensando naquele objetivo que nós temos na nossa lição lá. Guardemos com cuidado. Guardemos com cuidado as nossas colocações, as nossas palavras, né? Então, não é em relação à vida material que nós estamos falando, né? É o assédio que é mais grave, é o assédio espiritual, né? O qual todos nós estamos expostos pelos irmãos desencarnados que estão perdidos e desorientados. Nós sabemos que o mundo espiritual está cheio desses irmãos que precisam de ajuda. Na verdade, estão precisando de ajuda nossa. Eles precisam de orientações, eles precisam de carinho, precisam de orações, eles precisam ver a vida de uma outra forma. Porque lá eles estão vivendo a matéria ainda. E aí estão sendo assediados por grupos que os dominam e acabam conduzindo eles a exercer esses momentos que trazem tantos desagrados a nós, né? Estão lá desorientados e perdidos, estão muito ligados à matéria ainda, e precisam da nossa oração e da nossa ajuda. Eles não conseguem se comunicar com encarnados e passam a exercer esse assédio, passam a exercer esta dificuldade, criar, criar situações para envolver quem está aqui na matéria, né? Às vezes, o assediado não consegue visualizar isso, né? Ele está sendo assediado por um irmão, às vezes, por nenhuma maldade, por falta de conhecimento. Então, ele às vezes não se percebe dessa situação, ele não se percebe dessa energia que está vibrando em cima dele, né? E, na verdade, essas situações ocorrem por sintonia, né? Sintonia que, na verdade, é ao irmão que está aqui encarnado, está de portas abertas, não está vigilante, está invigilante, né? Permitindo que os irmãos exerçam essas brincadeiras, esses plantando ideias, plantando situações nas mentes das pessoas para desviarem os seus caminhos retos, né? Isto ocorre pelos pensamentos e atitudes
pelos hábitos que nós somos exercidos, pela sintonia que existe entre os dois, encarnado e desencarnado, né? Então vejam que estas ideias em relação às pessoas, lugares, situações, justiça, traição, sentimento, o sentimento que foi trapaceado, não conseguir exercer o perdão, né? Estes pensamentos repetitivos se instalam por energias invisíveis. Esta é a forma que eles começam a exercer o trabalho no irmão desatento, né? Que não está exercendo a guarda correta, né? Esses pensamentos fixos parecem inofensivos, né? Parece que são inofensivos esses pensamentos, mas o que eles provocam? Eles passam a desenvolver esses pensamentos um processo obsessivo. Aí a pessoa está tão envolvida nesta situação, né, que acaba se perdendo, não é verdade? Esses sentimentos que estabelecem esses assédios extrafísicos, como ciúme, insegurança, desejo de posse, inveja, imaturidade, cobiça, despeito, competição e rivalidade, né? Esses sentimentos nós precisamos cuidar com carinho. Não podemos fazer parte desse rol de sentimentos, né? Porque ele atrapalha a jornada maravilhosa e espiritual nossa, né? Nós temos um hábito péssimo nós temos de julgar a vida alheia. Né? Este é um sentimento que nós temos que estar muito atentos, né? Quem somos nós para julgar alguém? Nós não somos ninguém, nós não temos direito a julgar ninguém, né? Quem aquele ditado que nós temos lá atrás, que Jesus disse: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, não é? Então vejam, julgar, não temos que julgar ninguém. E a nossa tarefa, a nossa limpeza psíquica em nossas mentes, né? Como que nós devemos fazer isso? Nos elevarmos, nos desligarmos de tudo, do que é material, para que recuperemos as nossas energias espirituais, para que a gente possa se recuperar, se fortalecer, né? Que a nossa trajetória evolutiva, nós sabemos sempre que é através de lutas, através da solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades, que temos que resolver, temos que tirar do nosso caminho, através das soluções físicas e morais. Nós conseguiremos e alcançaremos a nossa evolução através dessas soluções corretas de nossos problemas. Precisamos olhar com bons olhos um pouco o bem e não valorizar o mal. Nós temos esse péssimo hábito, né? Nós acabamos valorizando mais o mal do que o bem, né? Este é um grande erro da humanidade, de nós todos, né? Esquecemos daquilo de bom que aconteceu, aquilo que foi ótimo para nós, né? Só pensamos no errado, no que está incerto, né? Através de uma autoanálise diária, nós vamos reconhecendo os nossos defeitos. Com isso, nós vamos ter a oportunidade de corrigir as nossas dificuldades, os nossos desequilíbrios, né? Então, a autoanálise diária é um grande guardião do nosso bom caminhar, do nosso caminho correto e reto. Quando
nós fazemos esta autoanálise, nós estamos nos guardando, nós estamos nos guardando de todos os tipos de assédios. Nós estamos nos protegendo, porque nós todos estamos expostos. E aí, com a nossa vigilância, a nossa perseverança e guardião dos nossos sentimentos, nós vamos guardando tudo com bastante cuidado, com bastante amor, com bastante carinho. E assim é que nós vamos conseguir a nossa evolução e estar sempre mais próximo do nosso querido Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe. Muito bem. Agora eu estou querendo escutar vocês, né? Boa noite a todos. Nós, espíritos imperfeitos e endividados, nós vivemos uma vida de egoísmo. Não somos capazes de segurar uma amizade, um amor, sucumbindo à própria angústia e solidão. Mas ficamos ligados às desgraças dos outros. Não conseguimos aceitar uma religião, não clamamos por Jesus, que é o nosso Salvador. Não se preocupamos em mudar a nossa vida. Geralmente, somos invejosos e envolvemos as pessoas que nos cercam, atraindo os espíritos obsessores com pensamentos negativos. Jesus mostra o caminho e não abandona seus filhos, que um dia encontrarão o caminho da redenção e do amor. Mas temos irmãos que encarnam sobre a luz de Jesus, que irão trazer a doutrina do Mestre e nos ajudar a mudar, a encontrar a caridade e o amor. E vamos pensar que a oração é o único remédio para o nosso coração ser puro novamente. Obrigado, gente. Quem mais quer falar? Eu, da lição de hoje, boa noite. Eu anotei aqui o seguinte, que nós temos que ter cuidado, né, com o que levamos em nosso coração, porque é isso que nós vamos passar para o próximo, né? E do jeito que nós vamos ver o mundo, no outro, no nosso irmão, né? Então, se nós carregarmos o mal dentro de nós só vamos ver o mal nos outros e é o que nós vamos transparecer também para o próximo, né? O que vamos oferecer ao próximo. Então, nós temos que ser vigilantes em nossos pensamentos e atitudes, nos cercarmos de coisas boas, pois assim nós poderemos, né, entregar amor e distribuir o amor. Então, é muito aquilo, se você, você só oferece aquilo que você carrega dentro de você. Então, temos que ter coisas boas dentro de nós, para que a gente ofereça para o próximo coisas boas. E automaticamente a gente também só vai conseguir ver coisas boas no mundo e no próximo. Quem mais quer falar? Aguilar, eu vou falar um pouquinho. Sim. Nesse texto aqui de Paulo Tito, ele já começa com uma puxão de orelha em todos nós. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Esse texto aqui, ele dá um puxão de orelha em todos nós, em todo o povo. Fala, turma, larga de fazer coisa ruim, larga de concordar com pessoas maus que aparecem na sua vida, tirando tudo que você tem de bom de dentro, tá? Hoje está mais fácil falar o mal e fazer o mal do que praticar o bem. Isso daqui é o nosso dia a dia, quer queira com o vizinho, quer queira nas empresas,
quer queira, em todos os lugares, dentro do ônibus, o pessoal está falando assim, virou, eu acho que não é mais pecado, tá? Se podemos chamar isso, falar mal da vida dos outros. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque tem hora que a gente aprende aqui, orai e vigiai. A gente não sabe a hora que o ladrão vai chegar. E nesses momentos de fraqueza que às vezes a gente tem, até de concordar com o outro que está falando mal da pessoa, às vezes a gente não fala nada, mas a gente concorda e dá risada, né? Fala, acho que é isso mesmo, tudo. Isso pode virar até contra a gente, né? Às vezes a gente tem, eu vou falando assim conforme for lembrando que eu vou falando, que nem a gente tem inveja de uma pessoa que tem uns bens melhores que o nosso, que tem uma roupa melhor. A gente tem ciúmes. É isso que tudo entra na nossa mente, no nosso pensamento. O que acontece? As coisas ruins tomam conta do nosso pensamento. Tomam conta. Tá? O espírito do mal, nada de braçada nisso daí. Eu falei, é isso que eu queria. Né? Ele não é da doutrina espírita, ele fala que não pode errar, que ele gosta, né? Mas olha o que ele está fazendo. Subiu lá no banquinho lá para conversar com a vizinha e está falando mal da outra vizinha. Né? Tá falando mal daquele um que trabalha num cargo público e viaja todos os anos, porque aí generaliza, né? Fala que todo mundo que trabalha em cargo público é ladrão, generaliza. O espírito do mal, ele racha de dar risada, ele fala, opa, consegui mais uma. Orai e vigiai. O homem morre pela boca e pelos seus pensamentos. Tem aqui, às vezes nós esquecemos dos mandamentos, né? A gente fala tanto em Moisés, né? Não levantar falso testamento. Mas o dia inteiro a gente faz isso, né? Não cobiçar as coisas alheias. Passa um carrão perto de nós e fala, oh, meu Deus do céu, por que eu não tenho? Deus não me ajuda, eu tenho um carro desse. O que será que essa pessoa fez que eu não fiz e Deus não me dá? Faça a sua parte. Tem muito tempo para falar da vida dos outros? Tem bastante tempo? Arruma alguma coisa para fazer. Não é? Depois, vou já dar uma resumida aqui que fala a respeito das pessoas. Às vezes, quando encontra uma pessoa que quer corrigir a gente, pô, para de falar isso, rapaz, isso não te leva a nada. O que você tem que ver com a vida dos outros? Aí seja ser uma pessoa da categoria dos intratáveis. Ó, que cara, o que ele tem que ver com a minha vida para chamar a minha atenção? Deixa eu falar o que eu quero. Deixa eu falar o que eu quero, fala o que você quer. O umbral está lá. Está de porta aberta te esperando lá. Tudo que você fala, lá está entrando lá no computador de São Pedro, lá no Excel, lá. Eu falo, agora nesse dia nós vamos fazer as suas prestações. Deixa eu puxar a sua capivara aqui para saber como você foi lá embaixo. A gente perde o respeito pelo outro. Ser humano é ser humano, seja qual for, se tem bem, se não tem, se é o catador de latinha na rua, se é o cara que passa com a BMW, o problema é da vida dele. A gente não pode falar. Tem no capítulo 5 de São Mateus, é inacreditável, a gente precisa ler pelo menos uma vez por semana, por aí. E lá no versículo 28, 29 e 30, ele fala, se o seu olho pecar, arranque seu olho. É melhor você entrar no reino de Deus sem um olho do que ir para o inferno com o corpo inteiro. No 29 ou no 30, ele fala, se a sua mão pecar, arranca a sua mão. É melhor você ir faltando uma mão para o reino de Deus do que ir com as duas para o inferno. Mas uma das melhores coisas que eu acho, o silêncio. O silêncio é um remédio. Não participa das coisas. Querem falar mal? Fuja, sai correndo, sai pela porta do fundo, fala, não vim hoje trabalhar, e qualquer coisa assim, né? Porque é claro, é lógico que
o remédio bendito eficaz aí, porque sem dúvida cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura do que dispõe. Plantou o que você plantou passando aqui? Se Deus dá a oportunidade de você ficar o dia inteiro só pensando no bem, deu inteligência, deu tudo de mão beijada, a gente joga fora. Deu seu filho para nos salvar como exemplo. Deu, depois de 1.800 anos depois de Cristo, deu a doutrina espírita. E a gente joga fora. A gente precisa parar um pouco e pensar mais no que nós estamos fazendo aqui e para onde nós queremos ir. Tá? Até. Muito bom. Quem mais quer falar? Eu gostaria. Sim, pode falar. Eu entendi que, assim, enquanto ficarmos preocupados com a vida alheia, é como se a gente desse um passo para frente e 2 para trás. Hoje em dia, é mais fácil falar o mal do que falar o bem. Eu acho que quem não ajuda, não atrapalha. A moral que Deus impõe a cada ser humano, ao ser criado, nos faz nenhuma diferença, ou seja, para os impuros. A corrupção é total. A mente de um descrente está corrompida pelo pecado que ele vê, fala, pensa, é impuro. Quem tem telhado de vidro não atira pedra. Devemos vigiar o que falamos. Às vezes, nós caímos em nossas armadilhas. A luta com as forças que o Senhor, por meio do Espírito Santo, né, desejamos ver a Deus, né, a qual desejamos seguir um caminho, né? O que devemos fazer é limpar os nossos corações das coisas ruins do mundo, pois o mundo está cheio de energias ruins. Corrompido pelo pecado, nós mantendo-os puros para a honra e glória. Temos muitos que corrigir para trilharmos o caminho com Jesus. Devemos vigiar os nossos pensamentos, o que falamos, o que pensamos, né? Em tudo, né? A vida é assim. O que nós plantamos, nós colhemos. Se você plantar o bem você colhe. Se o mal você faz, o mal se colhe. Eu entendi assim. André, sua vez, André. Bem, então vamos. Eu pedi apenas uma coisa simples, foi bem explicado. Guardemos o cuidado, que é o título, né? E diz ali, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Então aí já resume tudo que nós necessitamos entender hoje. Porque se nós não compreendermos as leis de Deus, estaremos sendo constantemente contaminados pelo mal, estaremos sendo servo infiel a Deus. Mediante a tudo que já foi falado, que são provas da qual a vida material nos proporciona para que possamos nos modificarmos, deixarmos de lado essas mazelas da qual
faz com que nos colocamos imperfeitos perante o nosso próximo, deixando com que os defeitos se prevaleçam e acabamos nos acometer de muitos pecados sem sequer nos percebermos, porque falamos sem pensar, então falamos indevidamente. Agimos sem pensar, agimos erroneamente. Nos limitamos apenas a acharmos que conhecemos a Deus, sendo que pouco o conhecemos. Quando assim ocorre, estamos vulneráveis demais a nos acometermos de erros e deixar com que a maldade tome conta dos nossos corações, porque sem nos apercebermos, desejamos muitas das vezes o mal ao nosso próximo, apenas blasfemando com as palavras, quando assim falamos: que sofra, que morra, que brigue, que receba de volta o mal que fez. Olha como nós falamos. Então, mudemos, pedindo a Deus que todos prosperem, que todos possam se esforçarem por se libertarem dos seus erros, que todos se curem, que todos prosperem, que todos estejam disponíveis a buscar os ensinamentos divinos mediante a sua condição, para que assim possa receber do Pai o bálsamo e ao mesmo tempo irradiar fluidos e pensamentos bons para o planeta, para o universo, para todos que necessitados se encontram. Não basta olharmos para tudo isso. Os desafios já foi falado aí por todos, das provas que a vida nos proporciona e das provas de que essa vida em sociedade também nos proporciona, porque através da convivência com o próximo é que podemos exercitar a nossa bondade ou a nossa maldade. Então, vigie e escolha corretamente o que fazer, como fazer, por que fazer, quando fazer. E façam o que é bom, nunca o que é mal. Então, guardemos nesse instante os nossos corações a Deus, a Jesus. Guardemos os nossos pensamentos a esta luz. Guardemos o órgão da nossa fala com vigilância para que pouco falemos, mas falemos o que é certo, o que é correto, o que é bom. Não joguemos palavras aos ventos. Guardemos dos nossos atos, para que eles sejam sempre positivos e estimuladores, para que o próximo possa ter como referência aquilo da qual tem de que exercitar no seu dia a dia, porque a bondade, o carinho,
assim se faz presente na nossa forma de nos expressarmos gestualmente. Não guardemos dos males que querem nos impulsionar a nos acometermos de erros e pararmos no tempo como instrumentos imperfeitos de Deus, porque a imperfeição abre portas para que as influências de seres inferiores nos estimulem a fazermos coisas não dignas e nem sequer nos apercebemos que aquilo da qual estamos a fazer está gravado dentro do nosso coração, dentro do nosso contexto espiritual. Neguemos, quando assim sentirmos essas forças negativas querendo nos estimular, neguemos, digamos não, oremos, iluminemos, nos fortalecemos em Jesus, que Ele irá vos proteger e ao mesmo tempo você se despertará para que na próxima vez estejais mais atentos e vigilantes para que não sejam tão estimulados a sair da trilha correta pelo mal que quer fazer com que o planeta continue no seu atraso espiritual. Então, iluminai-se cada vez mais, curem-se, libertem-se, para que assim possais galgar um novo mundo, em condições diferentes, porque o amor ali terá sua predominância, e o bem também. Então, guardemos em Jesus, guardemos em Deus, zelando pelo nosso bem-estar, pelo bem-estar do próximo. Então, assim, que essa luz divina possa envolvê-los nesse instante. Porque tenho a certeza que a pureza do coração tomou conta de todos. Esta magia do qual envolve, através de uma egrégora maravilhosa, a todos nós, derramando do alto fluidos sobre nossas cabeças, sobre nossos lares, sobre nossos entes queridos, sobre nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, atrás, aqueles que estão em prédios de apartamento onde todo é iluminado, aqueles que estão em lares, casas, toda a rua, todo o bairro será iluminado, porque Deus ali está e estará encontrando em nós essa oportunidade de poder fazer, de poder agir. Mas, se estamos nós a necessitar, nesse instante, nos entreguemos a Ele com a nossa oração simples, sincera, que sairá do nosso coração. Abra as suas mentes. Deixe com que essa amplitude de amor tome conta de si. Sinta paz, sinta leveza, sinta alegria, sinta fé, sinta esperança, sinta a vontade de se colocar como ser melhor a cada dia. Sinto prazer em amar, sinto prazer em harmonizar, sinto prazer em ofertar, sinto prazer em conviver com aqueles que Deus os tutelastes, da qual se constituiu família. Tenho prazer, a alegria em se relacionar com aqueles que se tornaram companheiros de trabalho, porque Deus, na sua bondade, ali os colocou, porque
juntos muito poderão fazer em benefícios na sociedade para suprir muitas das vezes o bem-estar, mas muito poderemos fazer quando temos a alegria, a paz, a união e principalmente essa energia positiva que sai de todos para poder então exercitar e se realizar espiritualmente por ser útil a Deus também no seu ambiente profissional, que independente da profissão que seja, ou a fazer da qual tenha, tudo é maravilhoso e tudo é belo, porque tudo traz o supril de uma necessidade pequena, média ou grande. Ó Pai amado, a Ti então nós nos entregamos para que assim recebamos este bálsamo maravilhoso através desses fluidos que esses nossos amigos da espiritualidade maior estão nos oferecendo na coordenação de Bezerra de Menezes e de todos os seus comandados, porque muitos são, muitos assim trabalham incessantemente dia e noite para o bem-estar da humanidade. Se somos necessitados, estamos a receber, porque somos nós necessitados de Deus e de Jesus em nosso caminho. E assim seja, Pai, que assim seja. Obrigado, Edmar. Muito obrigado, doutor Deolindo, pelas palavras do carinho, pelas boas vibrações desta noite em favor da nossa saúde física e espiritual. Gratidão. Nossa gratidão em nosso fundo de nossos corações. Jesus abençoe a todos. Que Jesus esteja presente em cada um de nós, realizando a sua obra-prima, que é o amor e a luz divina para que nos fortaleça. E assim, Pai, em gratidão a este momento que vivemos nesta noite, vamos então fazer a prece de Cáritas em agradecimento ao momento maravilhoso que vivemos. Eu pediria que a Maria do Carmo então fizesse a prece para nós. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela privação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar toda a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir
a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Que todos sejam abençoados e iluminados e que esta luz divina permaneça em nossos lares, nos fortalecendo. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Uma boa noite a todos. Até amanhã.